boa noite, moçada. Estou de volta aqui, mais uma live. Essa aqui é a live da reabertura do nosso carrinho, do lançamento aqui do Produtividade Antifrágil, né? Só para vocês entenderem como acontece. A gente funciona que nem prédio, né? O pessoal primeiro lança o apartamento na planta, é um pouco mais barato. Depois, eles vendem o apartamento sendo construído. E, por fim, vendem um apartamento pronto. E nós estamos fazendo igual, né? Primeiro foi um pré-lançamento, quando o programa estava só delineado. Agora que o programa entrou no ar, nós já estamos com o lançamento. E depois, logo mais à frente aí, virá o lançamento do programa pronto, né? Cada um deles é mais caro que o outro. Então, quem está aqui hoje, é bom aproveitar a oportunidade. Já agradeço a turminha que está aqui na chat. Eu já estou vendo o povo aqui, né? E vou começar como eu começo todas as lives. Primeiro, eu vou trazer para vocês aqui o Minuto da Produtividade, que foi ao ar hoje, que abre a segunda temporada. Na primeira foram 15 minutinhos, e agora são mais X minutos. Vou soltar o minuto de hoje aqui, vamos ver. Olá, eu sou o Luciano Pires, esse aqui é nosso Minuto da Produtividade 16. Planeje, planeje, planeje. O brasileiro adora a ação. A gente não gosta muito de discutir, não. A gente quer sair fazendo, quer partir para fazer. Você tem que separar uma porção do tempo que você separou para fazer alguma tarefa para planejar. Antes de começar, eu vou pensar como é que eu vou fazer, quanto vai ser, quanto eu vou dedicar a ela. Se você já sai fazendo, cara, você vai quebrar a cara. É como esse Minuto da Produtividade aqui, ó. Você pensa que foi assim, liga e grava? Não, cara, teve todo um planejamento, teve uma escrita, teve uma maneira de ensaiar e tudo mais. Depois que estava tudo resolvido, eu saí fazendo. Pense na noite anterior o teu plano do dia seguinte. Isso é produtividade. Produtividadeantifrágil.com.br, vem comigo. Crise, 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 só se fala em crise. E eu fiz a semana passada uma live para o mercado da reparação automotiva, para o pessoal a área onde eu atuei durante muito tempo, né? E ali eu comecei explicando por que essa crise aqui é diferente das outras. A gente já passou por dezenas de crises aqui na nossa história, né? E essa aqui pegou a gente de um jeito diferente, porque ela tem algumas características que as outras não tinham. E para isso eu vou usar a famosa pirâmide de Maslow, que vocês já conhecem, né? Que é a pirâmide que fala como é que se desenvolvem as necessidades básicas do ser humano. Então começa o seguinte, ó. Eu preciso começar resolvendo minhas necessidades básicas. Eu tenho que arrumar o que comer, o que vestir, onde dormir, como não passar frio, como não ficar na chuva. Tendo resolvido as básicas, eu vou para as necessidades de segurança, né? Preciso cuidar da minha segurança, da minha propriedade. Na sequência vem os relacionamentos, eu vou começar a cuidar da minha vida, dos meus amores, do que passa em volta de mim. Por fim vem a estima. Eu vou começar a ficar bonito, vou comprar as roupas, vou me arrumar no salão. E por fim vem a realização pessoal. Aí eu vou fazer aquela viagem que eu sempre sonhei. Aí eu vou fazer as coisas que eu sonhei a vida inteira e que eu não tinha conseguido fazer até então porque eu não tinha grana, eu não tinha dinheiro, né? Nós tivemos crises de todo tipo ao longo da história, né? Eu tentando me lembrar da crise parecida com essa aqui. Foi a crise quando o Collor pegou o dinheiro de todo mundo. A gente acordou na segunda-feira sem grana, né? E, de repente, a gente tinha que repensar a vida. Mas aquela foi uma crise que atingiu a gente ali em cima na pirâmide. Realização pessoal, estima, relacionamentos. Eram crises que ameaçavam a minha empresa, ameaçavam o meu salário, ameaçavam o meu emprego. O que aconteceu agora, cara? O que está vendo agora? Apareceu uma crise com um tal de um vírus que é a primeira vez em que chega uma crise que ameaça a pirâmide inteirinha até a base. Dessa vez eu não estou falando mais só de perder meu emprego, de perder minha empresa, de não poder fazer a viagem dos sonhos, não poder comer. Eu estou falando o seguinte, cara, eu posso morrer. As pessoas que estão em volta de mim podem morrer, as pessoas que eu amo podem morrer. Então, quando uma crise dessa dimensão chega e a gente não lembra de ter passado por isso, que isso aqui é guerra, cara. Isso aqui é crise de guerra, é crise de ameaças que o Brasil não sabe. Eu nunca vi isso na minha vida. Pouquíssima gente viveu uma coisa parecida. Quando aparece uma crise como essa, é praticamente impossível você conseguir separar coração de mente. Tomar decisões racionais num ambiente em que todo mundo pode morrer, né? Então não é mais a história, vou fazer o meu plano. Que plano, cara? Você não pode sair na rua, bicho.
Você pode morrer, né? E esse ambiente foi o que nós demos de cara com ele, sem ter nenhum treinamento para isso, sem saber como é que isso funciona, dentro de uma sociedade que está absolutamente em revolução midiática, vem informação de todo lado, ninguém sabe de porra nenhuma, cara. Não sabe. Os especialistas não sabem, os médicos não sabem, os políticos não sabem, ninguém sabe, né? E nesse ambiente maluco, nós temos que começar a tomar decisões, né? O que eu faço para me proteger, né? Então, cara, nós estamos no meio dessa bagunça, né? Então, por isso essa crise é tão diferente das outras, né? Não tem um lado para olhar e falar, deixa eu ver o que eles fizeram para a gente fazer igual. Tudo muda, é tudo diferente, né? Então, essa loucura toda atingiu a gente aqui como uma porrada, né? E a gente vai ter que aprender a se virar no meio do caminho. Mas o que são crises? E aqui eu vou usar aquele esqueminha que você já conhece, né? Que todo mundo sempre fala, né? Então aquela primeira coisa, crise representa um perigo e oportunidade, e a gente tá vendo isso acontecer. Tem gente se dando muito bem, tem caras que estão ganhando muito dinheiro, tem gente que pelo tipo de produto que fabrica, pelo tipo de trabalho que realiza, tá se saindo bem nesse momento de crise. Então tá lá, cara, é muito perigoso, mas ao mesmo tempo tem muitas oportunidades surgindo aqui. Isso aqui não é novidade, isso aqui é óbvio, né? O outro ponto importante, aproveite a crise para parar, para aprender e se dedicar a projetos negligenciados. Nós não estamos de férias, cara. A gente está no momento de parada, quando é o momento que eu tenho que rever algumas coisas, né? Então, no momento que a crise apareceu e ficou claro, por exemplo, que eu não ia mais viajar, fazer palestra, cara, eu ganhei um puta tempo de presente. Eu não tenho mais que pegar um avião para ir para Recife. Agora eu tô aqui em casa, tô parado aqui, né? O que eu vou fazer com esse tempo? Então eu vou recuperar projetos que estavam paradinhos e vou fazer acontecer. O meu 9º livro saiu por causa da crise. Só por causa da quarentena. Quando se instituiu aquilo, eu falei, cara, chegou a hora. Terminei e lancei o livro. Não fosse a quarentena, eu não teria livro. Não fosse a quarentena, eu não teria o curso. Não fosse a quarentena, eu não teria assumido ou aprendido coisas aqui que eu nem sabia como é que fazia. Então isso aqui está me ajudando a melhorar bastante, porque eu estou usando a crise para aprender e realizar esses projetos negligenciados. O outro ponto, aprenda com sucessos e fracassos. Cara, eu estou diariamente conversando com amigos meus, estou acompanhando os cases de cada um deles para ver, cara, o que esses caras estão fazendo, né? O que deu certo com um? Eu tenho um amigo que está conseguindo fazer palestras online, por que eu não consigo, né? O que não funcionou, né? Então, tudo isso está sendo aprendizado, nada pode passar desapercebido, né? Tudo que está acontecendo comigo nesse momento aqui, eu estou usando como um aprendizado, cara, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. É hora de fazer isso aí, porque nós temos tempo para isso, tem tempo para parar, para pensar, né? O outro ponto, a crise é a mãe da invenção. A gente já sabe disso há muito tempo e agora é a hora de repensar uma porrada de coisa, né? Eu tô vendo por mim aqui, tô tirando por mim, cara, as coisas que eu tô fazendo aqui que eu não pensei. Quem tá acompanhando as lives viu como foi a primeira, né? Como tá sendo a de agora e como as coisas estão mudando e como é que eu tô reinventando uma porrada de coisas aqui. E tem um monte de gente em volta reinventando e nessa reinvenção nós estamos descobrindo coisas que a gente não imaginava, né? Descobrindo que é possível fazer coisas que eu não pensei que seriam possíveis. Isso vai dar um impacto gigantesco lá na frente, né? Um impacto em custos, um impacto de processos, né? Um impacto especialmente de valor, cara. O que a gente valoriza, né? O que tem valor para nós, né? O que é? É o valor do produto? É o valor do relacionamento? Que tudo isso está mudando, né? O que vai ser lá na frente? Eu não sei, cara. Se vai existir um novo normal, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei se daqui a 6 meses não voltou a ser tudo o que era, com alguns cuidados, né? Eu sei que coisas vão acontecer e nós estamos vivendo nesse momento do jogo, né? Bom, em função disso tudo, em função desse momento de crise, nasceu a ideia do curso Produtividade Antifrágil. Então chegou a hora de eu dar a minha primeira malhação aqui, né? Contando para vocês o que está acontecendo. Então quem já começou o curso já tomou contato, já viu os materiais. O que aconteceu agora nessa primeira semana? Eu coloquei no ar o primeiro módulo, né? Onde entrou no ar um primeiro vídeo, onde eu falei sobre a definição de produtividade. Eu fui lá no óbvio, né? Fui buscar as coisas óbvias, como é que se pensa a produtividade, como é que funciona essa cadeia, como é que é essa relação de input e output, como é que a gente passa além das planilhas, né? Na sequência, entrou o sumário do livro Conceito, o Antifrágil, o livro do Nicholas Taleb. Eu coloquei ali um áudio
E aí, deixa eu dar uma parada aqui para falar uma coisa para vocês. Algumas pessoas reclamaram para mim que o vídeo não tem eu falando, só tem minha voz. Cara, é assim mesmo. Esse é um arquivo em áudio. O arquivo do Pod Sumário é um podcast, é para ser ouvido como podcast. O que eu fiz foi pegar o áudio e fazer uma versão dele em vídeo também. Então aparece só a minha imagem e uma onda sonora ali. Esse é um recurso que a gente usa para poder colocar áudio em plataformas que só usam players de vídeo, né? Então, por exemplo, se eu quiser colocar um podcast no YouTube, eu tenho que botar imagem nele, né? Como eu sei que a gente vai ampliar o alcance disso aqui tudo, eu já fiz e já coloquei ali. Então você pode escolher assistir ouvindo só o áudio ou então ouvir o áudio no teu player, né? Isso foi mais, na verdade, uma gentileza e é assim que funciona. Toda vez que apareceu um pod sumário e apareceu um ensaio, é um arquivo em PDF, é um arquivo em áudio, que eu também vou fazer uma versão em vídeo com uma imagem estática e as ondinhas passando lá. Isso é muito comum no YouTube, muita gente faz, nós estamos fazendo também, né? O outro ponto que eu lancei ali foi um vídeo falando do ciclo da destruição criativa, né? É bem interessante, contando como é que cada tecnologia que chega agora destrói a tecnologia antiga e fazendo uma provocação aqui para dizer o seguinte, cara, isso aqui é inevitável. Você não consegue saborear as benesses do progresso sem liquidar o que vinha antes, sem matar o que vinha antes, né? E algumas pessoas sentem isso de uma forma muito forte, cara. Tem empregos que estão desaparecendo, funções que desaparecem, né? E não tem como, desaparece, morre e vai ter que se reinventar. Não dá para aproveitar o progresso sem matar o que veio antes, né? E o outro ponto, eu soltei também um ensaio sobre produtividade, que é um texto grande, que foi o que gerou tudo isso que vocês estão vendo, nasceu do ensaio da produtividade. E por fim, veio o último, aliás, o Filosofia da Produtividade. Esse aqui é interessante, cara. Esse bloco não existia. Tava tudo quase pronto para eu colocar no ar. Quando eu olhei para isso aqui, falei, cara, esse lance da filosofia é muito legal e eu não tenho outro lugar para colocar. Se não entrar nesse momento aqui, ele não pode entrar lá na frente. E aí eu peguei e me virei para criar um conteúdo novo que não existia no projeto inicial, onde eu trago filósofos, caras da antiguidade, e vou contar como é que você vai buscar num cara de 2.500 anos atrás um conceito que se aplica hoje, né? Para mostrar que, cara, tudo que está se passando, tudo que está te envolvendo, os problemas que te afligem, um filósofo já viu lá atrás. Algum cara, 2.000 e 2.500 anos atrás, já pensou a respeito e a gente pode rever essas coisas e pensar a respeito, né? E até implementar algumas dessas ideias, né? E o último ponto foi trazer para frente o bloco 21, né? Que era o bloco do home office, né? Onde eu tinha que falar sobre home office. E eu peguei e fui buscar essas informações, montei ali uma fala a respeito. Foi até legal, porque no Telegram hoje já entrou um depoimento muito legal de uma mãe, acho que foi a Ruth, contando como é que os conceitos que eu passei ali, ela já tinha aplicado com o filho dela em casa para o trabalho escolar, né? O filho dela começou a ir mal na escola, ela foi ver e o ambiente é que estava impactando no desempenho do filho. E ao resolver o ambiente, ela traz o desempenho do filho de volta para o que era anteriormente. Olha, não tem muito segredo não, sabe? O home office é experiência, é você botar a cara para bater. E o que eu fiz ali foi criar uma série de juntar uma série de coisas que muito delas são óbvias. Vai ter muita obviedade aqui, mas acho que a prática de você explicitar a obviedade, colocar aquilo na cara das pessoas e ouvir a pessoa dizer, isso eu já sabia. Eu falei, bom, então faz, cara. Se é tão fácil, então faça, né? Essa é a proposta aqui, né? E aí começam a chegar alguns depoimentos da turma. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tirei o nome do pessoal porque eu não pedi para eles para usar o depoimento. Como eu não pedi, eu não quis usar o nome nem a imagem, né? Mas olha aqui, ó, o insight. Ó. Terminei agorinha mesmo o módulo 1 e já estava louco para vir aqui dizer que o Luciano veio aqui na minha casa e me deu um soco, bem no meio da fuça. Nunca anotei tanta coisa de um conteúdo. Tudo aquilo que algumas pessoas do meu trabalho sempre me falaram sobre meu comportamento, sobre minhas lamúrias. Tá sempre ruim, não vou fazer, não quero fazer, não tô sendo pago para isso, blá, 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 tá tudo ali na cara. Foi meio que entrar em um dojo e o Luciano ver quanta porrada eu aguentaria nesse primeiro momento. Se eu não passar daqui, nem tem por que eu continuar com o curso. Olha outro aqui, ó. O módulo 1 já me provocou com uma questão que vai me fazer pensar e repensar de agora em diante. Estou trabalhando muito, mas... E minha produtividade é proporcional? Se não é, tem algo errado. O que é? Outro. Enfim, começou o curso oficialmente. Foi ontem, 15/5, e só consegui desfrutar hoje porque eu estava produzindo. Vem coisa por aí.
Para variar um pouco, o curso começa com a definição de produtividade. Ah, eu sabia, cara. Já vai entrar na parte técnica. Só que aí não seria o Luciano Pires, né? Sem dar spoiler, acho que é o único curso de produtividade no mundo que recomendo o uso de fone de ouvido. Você vai rir e vai se emocionar. Cara, eu sou um podcaster, bicho. Eu trabalho com isso há muito tempo. Na hora de montar um material, eu quero usar todos os recursos que eu tenho. E eu usei recursos de emoção e vou usar isso à tua memória durante todo o curso. Atenção para o spoiler, né? Aí, quem já viu o curso sabe do que eu tô falando. Vamos na sequência aqui, ó. Produtividade antifrágil. O que está acontecendo hoje é a reabertura do carrinho, agora para o lançamento do curso. O curso já está no ar, já começou. Se você entrar no site hoje, já começa a consumir o conteúdo. E nesse momento aqui nós estamos com o preço ainda promocional. O preço do curso é R$ 469. Quem comprar hoje vai comprar em 10 parcelas de R$ 29,90. Nós vamos ficar com essa venda durante um período, daqui a pouco nós vamos fechar de novo, e quando abrir outra vez, vai voltar pelo preço cheio, e aí não tem mais choro, né? Eu publiquei um cafezinho hoje, que tinha um texto muito interessante, falando que a revista Economist publicou, isso aqui foi em 2014, né, um artigo chamado O Cochilo de 50 Anos, onde eles diziam que os trabalhadores brasileiros são gloriosamente improdutivos. Para a economia crescer, eles precisam sair do seu estupor. E o que eles estavam dizendo lá era que a experiência deles aqui no Brasil era terrível. Eles contaram histórias lá, eles contam uma história de um cara que contratou 20 pessoas, trabalhadores temporários, para trabalhar no Lollapalooza. E no dia de começar o evento, só 10 apareceram, os outros 10 nem apareceram. E eles falam lá que é uma cultura, que o Brasil é o melhor lugar do mundo para se gozar as férias. E parece que essa cultura toma conta da gente, né? O brasileiro não tem muita preocupação com o horário, com compromisso e tudo mais. E ali, nesse material, eles passam algumas coisas interessantes aí que eu vou passar para você aqui, ó. Esse é o Cochilo de 50 anos, eles vão falando sobre qual é o problema que isso causa, né? E dizem lá, o fator de produtividade no Brasil é hoje pior do que era nos anos 1960. Né? Olha só, a gente levou 60 anos, 50 anos para ser menos produtivo do que era nos anos 60. Outra coisa, enquanto a produtividade do trabalho foi responsável por 91% da expansão do PIB chinês entre 1990 e 2012 e por 67% do PIB indiano, no Brasil foi de 40%. O outro ponto, ao invés de quebrarem, empresas frágeis sobrevivem graças a várias formas de proteção estatal que acabam protegendo-as da competição. Então eles estão dizendo na matéria que existem problemas aqui que dizem respeito a uma cultura, existe respeito a uma cultura estatal, do Estado proteger, né? E que isso aqui acaba impactando demais. Eles dão números ali que são terríveis e mostram quanto a gente ficou para trás, né? Quanto essa baixa produtividade impactou no PIB brasileiro, que podia ser 5, 6 vezes maior se a gente tivesse conseguido manter um crescimento de produtividade, né? Isso dá um nó na cabeça da gente, né? Fala, como é que a gente consegue fazer a pioria contínua? Por que em vez de melhorar, a gente piora, né? Outra coisa que eles dizem interessante aqui, quando eles vão para a razão disso aqui está acontecendo, né? Então eles dizem o seguinte, olha, entre as razões disso tudo estão poucos investimentos em infraestrutura, a gente já sabe disso, a educação de baixa qualidade, o mau gerenciamento, a ineficiência das empresas. Bom, nada disso aqui é novidade pra gente. A gente sabe disso, cara. Tanto que vocês viram agora o que o ministro Tarcísio, que é o único que não apanha no governo, né? O bicho tá tirando atraso de problema de infraestrutura que torna tudo muito mais difícil pra gente aqui no Brasil, né? A educação a gente sabe como é que é. Mau gerenciamento é um problema crônico de liderança que nós temos aqui no Brasil, e eu acho que é no mundo inteiro, mas aqui, cara, qualquer pessoa vira empreendedor porque tem um talento para alguma coisa e esquece que para isso tem que gerenciar o seu próprio negócio, né? E as empresas são ineficientes, né? Por uma série de razões. Isso aqui tudo somado vai trazer, já tem um comentário da Maria ali, a cultura do jeitinho brasileiro, né? Que é aquela história, eu tenho um texto a respeito que eu falo de anjos e demônios, né? O nosso maior defeito é a nossa maior qualidade, né? O jeitinho brasileiro tira a gente de qualquer fria
onde a gente se coloca por causa do tal jeitinho. Então, lidar com esse equilíbrio é uma coisa muito complicada. Mas tem um outro lance interessante, que é o que me levou a fazer esse curso aqui, né? Você sabe que a gente tem o cérebro dividido em hemisférios. Tem um lado que é racional, tem outro lado que é mais emotivo, né? E dentro do cérebro da gente tem uma área que é reptílica. Tem um réptil que vive ali, né? E esse réptil, ele comanda muitas das ações que a gente faz no nosso dia a dia. Esse réptil, ele é o nosso ser humano neandertal. Ele volta para as raízes, ele está preocupado com o básico daquela pirâmide, né? E ele toma conta da gente no nosso dia a dia e complica muito a vida da gente. O lado racional é o lado que quer produtividade. Ele sabe que ele vai se incomodar, ele sabe que ele vai se estressar, mas ele quer produzir, ele quer fazer acontecer. O lado do réptil, ele quer prazer, cara. Ele quer curtir, ele quer coisas legais. Ele quer o seguinte, bicho, eu não quero ter encheção de saco, cara, sabe? Qual é o caminho mais prazeroso, cara? Onde é que eu vou me incomodar menos? Então tudo isso serve como uma desculpa a qualquer momento. Você piscou, o réptil toma conta. Você piscou, ele toma conta. A abertura do primeiro vídeo, que é aquele, né, no Rio de Janeiro, né? Eu conto ali o que acontece. Como é que o cara tá trabalhando, ele vira réptil, ele volta, ele vira, ele volta, ele vira, ele volta. Cara, isso tem um custo gigantesco para nós, né? Quando a gente deixa o réptil tomar conta, sai da frente. Esqueça a produtividade, porque ele vai fazer o que for mais prazeroso, o que gasta menos energia, né? E aí eu vou trazer para vocês um filósofo, né, cara? Um sujeito interessantíssimo, que é o Zygmunt Bauman. Esse cara criou o conceito da modernidade líquida. E ali ele dizia o seguinte, ó: na sociedade líquida, tudo o que importa é o prazer individual, imediato, efêmero, superficial e que leva rapidamente ao fastio e à busca por novos prazeres imediatos. Tudo aqui e agora. Cara, você conhece gente assim? Parece que tem uma nova geração que vem assim, cara. Eu quero agora, cara. Eu quero já, né? Eu quero tudo nesse momento aqui. E o preço que a gente paga por isso é que fica tudo superficial, cara. É aquela história dos caras que ouvem podcast com a velocidade de 1,5 em 2 vezes. Pra quê? Pra poder aproveitar o tempo. E eu viro pra esses caras e falo, cara, o Lala faz um puta trabalho de edição, cara. A gente cria climas, cria ambientes, faz uma brincadeira com áudio, bota música, e na hora que você bota isso em 2 vezes e 1,5, você destrói todo esse trabalho, né? Cara, isso só vai pegar um pedaço. Você está ouvindo o conteúdo e está esquecendo do prazer de ouvir aquilo. O Rubem Alves falava isso, né? Ele dizia o seguinte, cara, você já pensou ouvir a 9ª Sinfonia de Beethoven acelerada, né? Tentar ler Camões acelerado, cara, isso não existe. Há um custo, tem um tempo para você maturar e para você saborear as coisas, sabe? Botar uma comida na mesa, na boca e saborear, cara. Eu quero sentir os sabores, eu quero sentir quanto é, eu quero ter a surpresa, eu quero misturar sabores aqui. Se você põe na boca e engole, cara, você perdeu metade da tua vida, né? Isso está acontecendo hoje em dia. Está acontecendo porque as pessoas têm pressa para que as coisas aconteçam. E o preço da pressa é ser superficial. Ponto, né? Cara, textão. Eu não vou ler esse textão, cara. Eu não vou assistir esse vídeo gigantesco. Aí você perde tudo, cara. Ontem eu botei um link no Facebook. Teve uma entrevista de um médico, eu não me lembro agora, Fernando, não sei o quê, na CNN, né? Foi lá com as 3 meninas lá na CNN, e ele dá uma entrevista de 2 horas e tanto, cara. E você ouve aquilo e é um prazer. O que o cara passou de informação é maravilhoso, aquilo, 2 horas e tanto, né? Então você pega um cara que consegue fazer uma maratona de 10 horas na Netflix, mas não se dá 2 horas para mergulhar numa coisa que pode trazer para ele insights que ele não podia ter, porque tá muito grande, é muito comprido. Cara, fica tudo superficial. Sabe? É tudo a moçada do Twitter, é a moçada do que não quer o textão. Então, o preço disso é caro. O preço disso é que acaba todo mundo tomando decisões pelo lagarto. Eu vou pelo lagarto, eu vou pelo superficial, eu vou procurar o prazer e eu não quero saber da dor. O pessoal tá falando aqui, né? O Alexandre Lima, realmente escutar o Luciano Acelerado é um desperdício. Obrigado, Alexandre. Cleiton Amaral, o cérebro procura o prazer e repele a dor. É o cérebro reptiliano, é isso mesmo, né? Bom, qual é a consequência disso tudo, hein? A consequência é uma só, cara, né? Na primeira chance que você tiver,
e que o lagarto toma conta, ele vai empurrar com a barriga. Ele vai procrastinar. Ele vai empurrar. Ele vai deixar para outra hora. Ele vai deixar para mais tarde. Ele vai empurrar. Ele vai falar, cara, depois eu faço. Depois dá tempo. Outra hora vem. Outra hora eu faço. Cara, ele vai empurrando com a barriga. E todos nós sofremos do problema da procrastinação. Eu vou adiantar aqui agora alguma coisa que eu vou entrar com um pouco mais de detalhe no curso, mas eu vou trazer aqui um bloquinho inicial, que é uma coisa interessante. Só que antes disso, eu quero bater nessa questão da procrastinação, dizendo o seguinte, sabe o que é procrastinação? É isso que você está fazendo aí, que ainda não comprou a assinatura do Produtividade Antifrágil, cara, né? O que é? Daqui a pouco eu faço, depois eu faço. Se deixar para depois, vai perder a manha de comprar por uma condição muito simples agora, 10 vezes de R$29,90. Cara, R$29,90 por mês, quanto dá isso em Shopee, hein? Deixa eu voltar lá pro nosso lagartão, né? Como é que eu lido com essa questão? Como é que eu defini essa questão e como é que eu lido? Isso aqui é que vocês não vão achar em lugar nenhum, porque isso aqui é criação de Luciano Pires, tá? Fazendo as minhas elucubrações aqui. Eu trato procrastinação com uma coisa que eu chamo de poema, né? Trato com um poema. O P de poema é P de pacto, né? Pacto por quê, cara? Com quem é que eu assumi um pacto? Eu tenho um compromisso, eu fiz um pacto, eu fiz um compromisso com alguém, cara. Eu vim trabalhar aqui e eu assinei um contrato de entregar alguma coisa, né? Eu tô dentro de um projeto que tem um prazo, cara, né? Então, se eu não entender que existe um prazo, que tem um pacto, eu vou acabar não fazendo, ou vou acabar não performando, ou vou acabar procrastinando, porque eu não compreendi esse meu pacto. E o interessante é o seguinte, esse pacto existe de maneiras diferentes, né? Eu tenho um pacto que é formal com a empresa que eu trabalho, que se eu não entrar às 8, não sair às 18, se eu não entregar no prazo, eu vou perder meu emprego, né? Eu tenho um pacto que tem hora para acontecer, eu tenho um cliente esperando, eu tenho que estar presente para fazer a palestra naquele horário, se eu não for, não vai acontecer e o negócio não vai andar. Portanto, ali existe um impulso, uma motivação para eu realizar, porque tem um prazo muito claro e tem um pacto assumido. E tem um outro pacto que é muito mais difícil, que é aquele pacto que não tem prazo, cara, né? Eu preciso emagrecer. Eu tenho que ir na academia emagrecer. Aliás, eu fui na academia, fiz a inscrição e o dia que eu ia começou a quarentena e eu não pude mais. Eu não me aguento de vontade de ir pra academia. É um pacto comigo, cara. Que, bicho, uma hora eu faço, né? Olha o que estava acontecendo comigo. Eu tinha um livro para fazer. Mas não tinha prazo, cara. Como não tinha prazo, eu vou empurrando com a barriga. Por quê? Porque aquele pacto é comigo mesmo, não tem ninguém me cobrando. O curso online, eu tava enrolando esse curso há não sei há quanto tempo, cara, né? E não fazia. Por quê? Porque não tem prazo, não tem ninguém me cobrando. Não tem ninguém pegando no meu pé. Quando não tem ninguém, o P de pacto, o P de poema, começa a dar problema, né? Então, para pensar primeiro nisso aí. Qual é o pacto que você fez? Com quem você fez? Vem na sequência o O, que é o O de ócio, que é o tempo livre. Na verdade, ócio é que eu queria botar preguiça, mas era muito grande para essa caixinha, então eu botei o ócio, né? Que é aquele tempo livre, o tempo que a gente não faz nada, a gente descansa, né? E, de novo, eu queria botar preguiça ali. E o interessante é o seguinte, o ócio é muito legal, porque se você for usar a etimologia para entender o ócio, tem uma coisa chamada negócio, que é a negação do ócio. Negócio é aquilo que eu faço para que as coisas aconteçam. Estou tocando um negócio, estou negando o ócio. E às vezes eu tiro o neg e fico só com o ócio, né? Eu tenho preguiça. Não estou fazendo porque me deu preguiça, né? Isso pode acontecer por alguns motivos. E um dos motivos é que você pode estar simplesmente cansado de verdade, cara. Comigo tem acontecido direto, cara. Eu chego de noite em casa, o pessoal da agência, a Bárbara pegando no meu pé, a Bárbara, né? Cara, tem que fazer, cara, bicho, agora não, pô, eu não aguento mais. Eu estou simplesmente cansado, né? E eu preciso me dar esse tempo, né? Eu preciso desse ócio, que já chamaram de ócio criativo, Domênico, né? Aquela coisa toda, mas eu tenho que entender, é preguiça? É ócio criativo? E se for preguiça, por que a preguiça? Talvez seja alguma coisa física que ela tem que acontecer naquele momento, né? Na sequência, eu venho com o E de ego. E o ego tem a ver com algumas coisas interessantes. Primeiro, ó, eu sou um perfeccionista
E neste trabalho, neste trampo, nesse projeto, há uma perspectiva de que eu não consiga ir bem nele. E eu vou ser mal avaliado pelas pessoas. Elas vão olhar pra mim e vão ver que eu não performo como eu disse que eu performaria, cara. Isso pra mim é um problema. Eu não consigo imaginar ser mal avaliado pelas pessoas. Logo, por essa questão de ego, eu deixo pra lá, eu procrastino, né? Ou então, eu acho que eu sei tanto, mas que eu sei tanto, que eu sei tanto, que eu posso deixar pra última hora, que eu dou um jeito, né? Isso é uma questão interessante, cara, de você entender como é que funciona esse teu ego aí, né? Por que eu tô me empurrando com a barriga? Será que é porque é tão fácil que ficou pra última hora? E aí eu descubro que eu deixei 10 coisas pra última hora, porque as 10 eram fáceis, e as 10 juntas são um baita problema. Destruí minha produtividade, porque por ser tão fácil eu fui acumulando as coisas. Vai ter isso dentro do curso, momento que eu vou falar do urgente, do importante, aquela coisa toda, né? Vamos ao M, que é o M de medo. Cara, eu não acho que eu tenho habilidade, eu tenho o conhecimento necessário para exercer essa tarefa aqui, cara. Eu tô inseguro, então eu procrastino. Eu tenho medo de criar expectativas muito altas e de não cumprir. Eu tenho medo de um objetivo que foi muito desafiador e, cara, eu acho que eu não vou conseguir fazer. Cara, eu tenho medo de doer. Eu tenho medo de me incomodar. É medo mesmo, cara. Isso aí, não. Por exemplo, cara, eu sei que se eu for na academia vai doer tudo, cara. E eu não quero passar essa dor, cara. Eu não quero essa incomodação, cara. Então eu não vou. Né? Acaba que eu não vou. É um medo de passar dor. Né? Existem diversas formas de você lidar com medo. Aliás, para quem não viu ainda, uma dica para vocês aqui interessante. Eu tenho um ensaio chamado Ensaio sobre o Cagaço, que eu trato muito bem dessa questão do medo. Quem estiver assistindo a live aqui e não leu ainda esse ensaio, eu recomendo que vá lá buscar. Esse link aqui embaixo, bit.ly/ensaio-cagaco. Você entra lá e pode baixar gratuitamente aqui. É um ensaio bem legal, onde eu discuto como é que o medo funciona e especialmente discuto sobre alguns truques para usar o medo a nosso favor. Medo não é coisa ruim, cara. Medo é um negócio bom, né? Mas em muitos momentos é o medo que vai impedir que eu seja produtivo, porque eu estou sofrendo dele aqui, né? Bom, o último ponto é o nosso A de ação. Incapacidade de sair da iniciativa para acabativa. É aquele que começa e não termina, começa e não termina, né? Tem algumas coisas interessantes. Tem, por exemplo, a paralisia por análise, cara, por perfeccionismo. Eu recolho tanta informação, tantos dados, é tanta informação que eu fico paralisado. Acabo que eu não consigo, fico só recolhendo informação, passei do ponto e agora eu só tenho custo, não tenho mais realização, né? E também a capacidade de quebrar uma grande tarefa em partes menores, cara. O negócio é tão grande, é tão gigante, que eu não consigo quebrar em pedacinho para poder fazer um pedacinho de cada vez, né? E também outro ponto importante aqui é a falta de prazo claro, cara. Se não tiver um prazo claro, a gente não consegue partir para ação. Então tem vários momentos em que você discute, cara, eu simplesmente não consigo terminar aquilo que eu comecei, né? Então talvez eu tenha perdido o prazer no meio do caminho, pode ser. Então tá aí, ó. Esse aqui é o meu poema que eu uso para pensar. Se eu me vir procrastinando, eu vou olhar o que está acontecendo aqui, cara. Sabe? É o pacto que eu fiz e que está errado, que não foi feito? É o ócio? É o meu ego? É o medo de alguma coisa? É falta de ação? Para cada uma dessas caixinhas aqui tem algumas soluções. Tem alguns caminhos para a gente sair atrás e para realizar. E eu não vou falar dessas soluções aqui na live. Se você quiser saber das soluções, você vai ter que ir comprar o curso Produtividade Antifrágil, porque lá vai ter, né? De novo, mais aquela malhada, o preço de hoje aqui nesta live de relançamento é promocional, 10 parcelas de R$ 29,90, daqui a pouco nós vamos fechar, e aí, cara, vai vir preço de apartamento pronto, e aí não tem choradeira. O que é que tem pela frente aí? Na semana que vem, o que nós vamos ter de legal ali para continuar? Nós vamos entrar com o bloco 6, onde eu vou falar das doenças da produtividade. E aqui é um negócio muito legal, porque esse é o bloco onde eu explico o que é o tal do olhar produtivo, né? O que teve por trás? Qual foi o pensamento que eu organizei para entender os problemas que tinham que ser resolvidos, né? E como é que eu poderia, de alguma forma, resolvê-los, né? E ali vai aparecer uma sequência, então, de problemas que eu chamo de doenças, porque eu consegui fazer um paralelo com doenças da visão, né?
Então são doenças mesmo, cara. Você tem doença, tem um cara que é cego, tem outro que vê borrado, assim vai. São doenças que a gente consegue fazer um paralelo com a produtividade. E depois vem maneiras da gente poder evitar que essas doenças aconteçam ou combatê-las. É bem legal, é um processo bem interessante ali. Na sequência, eu virei com o pod sumário The Leading Brain, que é muito legal, cara. Esse pod sumário é super interessante porque ele lida com conceitos de neurociência. Ele vai buscar cientistas, cara. Como é que funciona a questão, a química do cérebro e tudo mais. Ele é muito legal. Se você lê em inglês, cara, eu vou dizer pra você 1000 vezes, compre o livro, tá? Ouça o pod sumário, curta o pod sumário e depois compra o livro, porque eu não consegui passar pro pod sumário a maior parte do que tinha no livro, né? As grandes discussões ali eu não consigo passar porque eu estou sumarizando o livro, né? Mas o próprio pod sumário já é um pontapé interessantíssimo que ensina pra gente a química, como é que funciona a química do cérebro, cara? Como é que é o lance de tomada de decisão? Como é que você vai? O que te faz? O que faz com que com que você dome o teu lagarto. Por que o lagarto é tão poderoso em alguns momentos, sabe? Não é só uma questão de eu querer ou não querer, tem uma questão química, sabe? Tem um sistema aqui dentro que funciona e esse pod sumário explica isso. Então, para pensar seriamente a tomada de decisão, para ver como é que funciona, ele é muito legal, cara. Se você já ouviu, cara, de novo, ouça de novo, porque isso tudo vai construindo o conceito, essa reflexão que eu proponho nesse curso aqui, né? Outra vez aqui, uma pergunta do Marcelo Rocha. Luciano, o seu curso pode ser pago à vista? Na hora da compra você vai escolher como é que você quer pagar, tá? Então se você quiser pagar à vista lá, ele vai perguntar para você em quantas vezes você põe lá. Pode ser à vista, pode ser uma vez, 2 vezes, você define, ele vai usar o teu cartão de crédito lá, ele pode ser até em 10 vezes sem juros, tá? E o outro ponto, o terceiro módulo aqui, dentro do módulo 2, o terceiro conteúdo que vai entrar lá é a matriz VIRPA, que é divertidíssimo, cara. É um modelo para revisão do planejamento estratégico, cara, que eu começo indo lá pro Nepal, vendo aquelas deusas, tá? Isso aqui eu já coloquei, inclusive, como um videocast dentro do Premium, né? Mas aqui eu vou falar um pouquinho mais a respeito, que é um modelinho muito básico de planejamento estratégico, mas que é sensacional, cara, né? Ele faz a sequência, e tem uma sequência ali que na hora que vocês assistirem o vídeo, eu vou mostrar como é que você faz fisicamente, né? Tem uma maneira de fazer fisicamente essa sequência por um gestual que você vai ter na memória, cara. Botar isso na memória e falar, cara, pera um pouquinho, vamos começar um projeto? Vamos, pera aí. Você tem a sequência que te dá uma introdução ao planejamento estratégico, né? É muito legal, é divertido e eu vou entregar também. São esses 3 conteúdos que vão aparecer no segundo módulo nosso aqui, né? Bom, tá aí, ó, a matriz VIRPA que vai aparecer ali, né? Outra dica interessante aqui, o que vai acontecer esta semana, na dia 22, sexta-feira que vem, às 20 horas, atenção, hoje foi 19, sexta-feira vai ser às 20 horas, nós vamos ter a primeira aula live. Eu não gosto de chamar de aula, cara, porque eu não acho que eu tô dando aula, eu tô conversando com vocês, né? Vai ser exclusiva para alunos, para quem estiver no curso. Então, o que eu pretendo fazer na sexta-feira às 20 horas? Pegar os conteúdos que foram entregues durante a semana e fazer uma repassada deles ali muito rápida. Não vou mergulhar profundamente em nada, eu vou passar rapidamente, mas vai estar aberto o canal ali para a gente poder conversar a respeito dos conteúdos ali, né? A gente bater um papo, então vocês vão fazer perguntas, eu vou falar, vocês entram, conversam ali. A gente está até procurando ver se não caberia algum outro tipo de plataforma que não fosse o YouTube, que parece essa carinha todo mundo. Eu tô vendo aqui o que vai acontecer, a gente não sabe direito qual vai ser, a gente sabe que vai acontecer. Então, toda sexta-feira a gente faz uma live com os conteúdos que foram entregues durante a semana. Eu vi que teve alguma expectativa quando a gente anunciou que o curso começava no dia 15, sexta-feira passada. Em momento algum a gente disse que ia ter uma live, a gente disse que o curso estaria com os conteúdos no ar. E muita gente, que hora é a live, que hora é a live? Não, eu não ia fazer uma live para entregar conteúdo, ou para vocês consumirem. Eu ia fazer uma live para discutir o que foi consumido. Então, se você conseguir consumir todo o conteúdo até sexta-feira, muito bem. Se não conseguir, não tem problema, a gente não vou dar spoiler ali, mas eu vou, na verdade, tratar
de conceitos que foram passados ali, que depois você pode ver com mais tempo, com mais detalhe ali, né? Outra coisa, nós estamos trabalhando aí para fazer transcrição dos vídeos, tá? Talvez a gente na semana que vem já consiga colocar. Não era uma coisa que estava planejada no começo, mas o pessoal andou pedindo aí, nós estamos trabalhando nisso para que os vídeos sejam transcritos, então você vai ter um material escrito para acompanhar os vídeos, tá? Isso já existe com o PodSumário, já tem o PodSumário em PDF, já tem o ensaio em PDF, os vídeos é que ainda não estão lá, mas a gente pretende ter tudo transcrito até lá, né? Bom, gente, muito obrigado a vocês, obrigado por estarem presentes aqui. Nós tivemos bastante gente aqui hoje, cara, foi muito legal, espero que vocês tenham curtido aí os conteúdos. E vamos lá, cara, vou mergulhar aqui para continuar no nosso dia a dia, tá bom? Muito obrigado a todos aí, sejam bem-vindos. Produtividade Antifrágil aqui, ó, na veia. Tchau, tchau.